Hoje é terça-feira, dia 1º de julho do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 13ª semana do tempo comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O trecho do Evangelho de hoje é um dos relatos da tempestade acalmada por Jesus. O tema principal é a necessidade da fé e a confiança no Senhor diante das tempestades que ameaçam a vida e que parecem fazer afundar a barca e todos os que nela estão. No entanto, nessa barca que faz a travessia da história está Jesus. Ele está sempre conosco, mesmo em meio às tempestades, o Senhor está ao nosso lado, como Ele mesmo o afirma no final do Evangelho de Mateus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Entre a ordem de Jesus de os discípulos passarem para outra margem e ele entrar no barco com os seus discípulos, há o episódio dos 2 casos de vocação que nós vimos no dia de ontem. Os 2 casos de vocação do escriba e um discípulo anônimo. Durante a travessia da barca com os discípulos e Jesus para outra margem, os discípulos são surpreendidos pelo vento contrário que agita o lago, levantando verdadeiras ondas que invadem o barco, como que querendo arrebentá-lo ao meio e submergi-lo nas águas do mar da Galileia. Para o universo bíblico, o mar evoca o mal e a morte. Os discípulos, diante daquela tempestade ameaçadora, se apavoram. E Jesus dorme tranquilamente no barco. A súplica dos discípulos, em meio ao medo apavorante, exprime a fé da Igreja. Senhor, salva-nos. A nossa salvação é uma pessoa. A nossa salvação é Jesus, o Cristo. Para os discípulos, para nós cristãos, somente o Senhor pode nos salvar de tudo o que ameaça a vida, o mal e a morte. Dos discípulos que se apavoram, é exigido confiança. O medo é, neste caso, o contrário da fé. Não nos esqueçamos, o discípulo de Jesus Cristo só será livre para segui-lo
se superar o medo da morte e do mal pela confiança no Senhor, que é vitorioso sobre o mal e sobre a morte. Há em nossa perícope uma afirmação implícita da divindade de Jesus. Assim como Deus domina e faz acalmar o mar, Jesus, acordado do seu sono, vencedor do mal e da morte, repreende o vento e o mar, como se estivesse expulsando um demônio. A sua voz se faz grande calmaria. Como ouvir a voz do Senhor? No silêncio do coração que dá espaço ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus vence o mal e a morte por meio de sua palavra, repreendendo o vento e o mar, as forças hostis do mal e da morte que ameaça a barca e os ocupantes desta mesma barca. Todos nós estamos no mesmo barco, como habitantes dessa casa comum. O sono evoca a morte de Jesus. Todos nós sabemos, a morte de Jesus causou trevas sobre a terra, na visão lucana. Os discípulos ficaram perturbados com o anúncio da paixão e morte de Jesus. Observa São João no seu Evangelho. Diante da tristeza e perturbação dos discípulos, Jesus exige fé. Crede em Deus, crede também em mim. O despertar do sono lembra a ressurreição, em que o Senhor surge vitorioso sobre o mal e a morte. Levantando-se, Ele dá calmaria, Ele consola, encoraja, anima e faz o barco chegar ao seu destino. Aos discípulos, de aprenderem que na turbulência própria da travessia, o Senhor está presente e atento às ameaças que a sua igreja e a humanidade sofrem. Ele é o seu socorro, a sua salvação. As tempestades da existência humana terrena exigem fé em Jesus e exigem muito da fé para poder superar essas tempestades ameaçadoras. O Senhor está conosco no barco da travessia para outra margem. Não há o que temer. Para seguir Jesus, é preciso fé na sua pessoa e na sua palavra transformadora e eficaz, capaz de vencer as muitas tempestades de nossa peregrinação terrestre. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.